Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham para mais uma transmissão pelo Instituto Vida para Todos. Hoje nós estamos inaugurando um novo livro da Bíblia que nós vamos estudar, que é o livro de Efésios. Hoje será a mensagem de número 1. Nós vamos abordar o livro de Efésios sob o tema geral de nossa comissão, a edificação do corpo de Cristo. A mensagem 1, introdução. Leitura da Bíblia, Efésios 4, de 11 até 12. Eu vou ler o que eu preparei como encargo para que os demais irmãos que servem pudessem produzir logo e demais materiais necessários para este semestre. Então, o encargo que eu escrevi para que todos pudessem trabalhar juntos é este. Daremos sequência ao encargo de Mateus, o qual termina em a grande comissão: pregar o Evangelho com a finalidade de edificar a igreja. Essa comissão foi dada a Cristo por Deus quando ele foi ungido para edificar a sua igreja e implantar o seu reino. Mateus 16, 16 até 19. Pregar o Evangelho do reino visa resgatar homens para o governo celestial como materiais de edificação. Essa edificação somente acontecerá com a participação de todos os membros do corpo de Cristo, quando estes são aperfeiçoados para este fim. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 12. A edificação culminará na conclusão desta era em que vivemos, a era da graça, a era da igreja, quando todas as coisas estiverem de fato debaixo dos pés de Cristo por meio da igreja. Efésios 1, 22, 23. Para isso, Deus fez Cristo sentar-se à sua direita, acima de todo o poder e autoridade, e o deu à igreja como cabeça. Efésios 1, 19 a 21. Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra e a deu à igreja para cumprir a grande comissão. Mateus 28, 18 até 20, que é a nossa comissão. Aí nós produzimos um logo. Eu creio que eu preciso gastar um tempo para explicar o logo. Por favor, projeta aí o logo para esta série de mensagens. Nossa comissão, a edificação do corpo de Cristo. É difícil você ilustrar a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, porque não é um edifício material. Então, nós optamos por esse símbolo. Você pode verificar que há um quadrado no centro desse triângulo. Esse quadrado, na verdade, é um cubo. É um cubo. Eu vou explicar para vocês o que seja isso. A missão que Cristo recebeu da parte de Deus em Mateus 16 era que ele foi ungido como o Cristo para produzir a igreja e edificar a igreja. E ele mesmo é como a pedra, ele mesmo é a pedra angular, ele é o fundamento dessa edificação. A revelação sobre Cristo, a igreja, é o fundamento dessa edificação. E graças a Deus, nós somos resgatados desse mundo, do Egito, para o seu reino. Nós fomos
chamados para fazermos parte dessa edificação como materiais de construção. Por isso que nós saímos às ruas, pregamos o Evangelho, resgatamos as pessoas do império das trevas para trazer para a igreja, para serem cuidados, e essas pessoas serão materiais para a edificação da igreja. Mas essas pessoas precisam passar por um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento é o que está descrito em Efésios capítulo 4, versículo de 11 até 12. E quando essa edificação terminar, em Zacarias capítulo 4 mostra que, além de Cristo ser a pedra angular, Cristo também será a pedra de remate, a pedra que conclui essa edificação. E nós fazemos parte dessa edificação. E quando tudo terminar, haverá as bodas do Cordeiro. Em outras palavras, os vencedores que produziram, cooperando com o Senhor, com o Espírito, a edificação da igreja, pelo livro de Apocalipse, no tempo final, Deus usará a igreja em Filadélfia, seguindo a palavra profética, ele vai concluir essa edificação. E quando essa edificação se completar, quando chegará o tempo do fim, e o fim virá com a grande tribulação. Mas os vencedores, como a igreja em Filadélfia, serão arrebatados para o trono de Deus como filho varão em Apocalipse capítulo 12. E esses vencedores serão aqueles que virão juntamente com Cristo na sua parousia, na sua vinda, durante a grande tribulação, e que durará 3 anos e meio. E no final da grande tribulação haverá um casamento. Esse casamento está em Apocalipse 19. Você pode abrir a sua Bíblia e verificar. 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esses que são chamados para as bodas do Cordeiro representam a própria noiva que se unirá a Cristo. Era importante, antes de encerrar essa era, haver esse casamento. Esse casamento é para juntar Cristo e a igreja numa união orgânica definitivamente. Isso está descrito em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Paulo diz: que nós estamos sendo preparados como uma noiva. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então nós estamos nesse período em que Deus está santificando a sua igreja. Deus está lavando a sua igreja pela palavra, pela água da palavra.
essa lavagem de água pela palavra está removendo de nós todos os elementos do velho homem, todos os elementos da carne, todos os elementos da queda do homem, do pecado e da morte. Está colocando em nós elementos do Deus triuno, elementos divinos da natureza santa de Deus. Estamos sendo santificados pela água da palavra, com o fim de que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Por isso que no versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso quer dizer o quê? A necessidade de haver esse casamento antes da batalha final. Cristo preparou a igreja, santificou a igreja, edificou a sua igreja e agora está pronta para ser apresentada como a noiva, como igreja gloriosa a Ele mesmo. E haverá no céu esse casamento representado, a igreja representada pelos vencedores. E esse casamento fará a união com Cristo. Então, Cristo e a igreja será um bloco só. Não serão mais dois. Serão um só bloco. E esse bloco é uma pedra. Essa pedra será um cubo. Daniel 2. Livro de Daniel, capítulo 2. Aqui aparece uma estátua no versículo 31. No sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A Babilônia começou com Babel. Começou em Gênesis capítulo 10. Quem fundou a cidade, quem edificou a cidade de Babel, foi Nimrod. Nimrod construiu a cidade de Babel e depois construiu a Torre de Babel para anunciar a independência do homem com relação a Deus. Ele queria mostrar para a população da época que o homem não precisa de Deus. O homem pode viver sem Deus. E a intenção dele era cortar qualquer laço que exista entre o homem com Deus. Aí surgiu o governo humano. E o governo humano hoje é controlado pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas um dia será derrubado. E a estátua que Nabucodonosor viu representa esse governo humano construído totalmente para desafiar o governo de Deus. Porque em Gênesis 3, o homem se desvinculou do governo de Deus, se desvinculou do encabeçamento de Deus, e em Gênesis 10, o homem declarou independência a Deus, e o homem não quer mais viver debaixo do governo de Deus. Isso está claro em Salmos 2. Antes de entrar em Daniel, vamos ler Salmos 2. Isso está claro em Salmos 2, versículo 1. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra, quem governa no governo humano, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor
e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, o homem declarou que não precisa de qualquer laço com relação a Deus, não precisa de qualquer relação com Deus. Por isso, irmãos, nós estamos quase no final dos tempos. O mundo caminha para isso. Vocês vão ver a pressão desse mundo desvinculando o homem de Deus cada vez mais. O que está acontecendo é que esse mundo está levando de uma forma muito forte a que esse mundo não tenha mais qualquer vínculo com Deus, qualquer vínculo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E esse homem que se levantará no último tempo, o anticristo, ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Ele será contra todo objeto que lembra Deus. E ele mesmo quer se colocar como Deus numa imagem dentro do santuário. Queridos irmãos, o Senhor levantou a sua igreja como governo celestial. Nós declaramos que nós sim, nós queremos que Deus governe sobre nós. Nós queremos o governo de Cristo. E nós vamos ser usados através da edificação da igreja para derrubar esse governo levantado por Nimrod. Aqui está então, voltando para Daniel 2, versículo 31. Tu, ó Deus, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua que representa o governo humano. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, que representa o império babilônico. O peito e os braços de prata representa o império medo-persa. O ventre e os quadris de bronze representa o império macedônico. E as pernas de ferro representam o império romano. Os pés em parte de ferro, em parte de barro, que é o resquício do império romano nos nossos dias. Parte ferro, mas parte frágil, parte barro. Esse é o governo humano que está nos nossos dias, essa estátua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Que pedra é essa? Essa pedra é a união de Cristo com a igreja. A igreja edificada se une a Cristo no casamento, nas bodas do Cordeiro, e se torna um só bloco, uma só pedra, e essa pedra foi cortada, não por mãos humanas, mas Deus próprio a cortou. E aí que aconteceu? Essa pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, o bronze, a prata e o ouro, quer dizer, todos os demais impérios, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Irmãos, que montanha é essa? Né? Versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Então, esse símbolo que vocês estão vendo, o logo, vocês vão vendo aquele cubo num movimento, levantando-se e se tornando uma montanha. Dá para vocês perceberem? Existe um movimento nesse logo. Então esse cubo se torna uma grande montanha, que é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E só para confirmar, Apocalipse 21. Acho que essa é a mensagem, né? Acho que não precisa dar mais mensagem, né? Essa é a mensagem. Senhor Jesus. Versículo 1 diz assim: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Irmãos, agora já é no novo céu, nova terra, depois do milênio. Aí essa esposa já é composta de toda a igreja. Em Apocalipse 19, a esposa era representada pelos vencedores. E agora já é composta de todos os membros da igreja, tá? Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo, né? Existe a versão Jerusalém, diz assim: e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Quer dizer, nosso Deus estará para sempre unido ao homem. E aí, dá uma olhada no versículo 10. E me transportou. Bom, vou ler o 9, vai. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Vocês estão vendo a montanha aqui? E me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, né? Uma pedra de jaspe cristalina, tá? Agora, vou pular um pouco, né? Versículo 16. A cidade é quadrangular, tem a base quadrada, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, presta bem atenção, o seu comprimento, largura e altura são iguais. É um cubo, tá? Aí no capítulo 22, versículo 1: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quem governa agora não é mais o homem. Quem vai governar para sempre será Deus e o Cordeiro. Tá? No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, estará a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e a sua fonte, na sua fonte está o nome dele. Irmãos, nunca mais alguém se afastará do governo de Deus. Nunca mais o homem será desvinculado do governo de Deus. Ali está o trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles,
e reinarão pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus, disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Irmãos, para nós realmente será em breve. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Agora vocês entenderam o logo, esse logo que nós vamos usar por 6 meses. Ó Senhor Jesus, já dei o meu encargo, né? Irmãos, nós vamos entrar no livro de Efésios neste semestre de uma maneira diferente. Nós vamos seguir o encargo a luz que o Senhor nos deu do livro de Mateus. Nós finalizamos nos últimos capítulos, né, o sofrimento de Jesus, o seu martírio, a sua crucificação e a sua ressurreição. Mas tudo ele fez, irmãos, para que pudesse acontecer esse final maravilhoso. A igreja precisava ser produzida através dos seus sofrimentos, através da sua crucificação, da sua morte, do seu sangue derramado e também da água que fluiu do seu lado, para que pudesse, na sua ressurreição, né, a igreja pudesse receber o Espírito que fluiria do seu lado, e esse Espírito também batizou a igreja, e a partir de então a igreja recebe de Cristo a grande comissão. Irmãos, a comissão foi dada para Cristo em Mateus 16. Ele é o Cristo ungido para uma grande missão. Ele é o Filho de Deus, porque ele não fará acontecer o cumprimento da sua missão através de levantar uma grande religião aqui na terra. Mas ele só se preocupou, irmãos, em morrer como um grão de trigo para poder produzir muitos grãos aqui na terra. Quando ele partiu, ele não conseguiu um grande grupo religioso de milhares e milhares de pessoas. Havia apenas 120 galileus ali orando em Jerusalém. Parecia um fracasso, como uma fundação de uma grande religião. Mas ele não se preocupava com a religião, porque ele veio para produzir vida. Ele veio para dispensar a vida de Deus. Todo esse trabalho que está acontecendo no nosso meio, irmãos, não é pelo artifício humano, é pela vida de Deus. A obra de Deus é feita pela vida de Deus, e a vida de Deus vem pela palavra de Deus. Então, graças a Deus, ele recebeu essa grande comissão. Por isso que o versículo 18 ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, né? Você é uma pedra para edificação, e sobre a rocha edificarei a minha igreja, e quando essa igreja estiver edificada, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí nós vamos vencer as portas do Hades através da igreja edificada. Aí ele então mostra que através da igreja ele quer introduzir o reino. E nós estamos aqui, irmãos, para edificar a igreja e trazer o reino de Deus de volta nessa terra. Essa é a nossa grande comissão, e começando por meio da pregação do Evangelho. Por isso o Senhor tem, nesses últimos 3, 4, 5 anos, o Senhor tem nos levado para a rua. Porque as pessoas estão nas ruas, as multidões estão nas ruas. Precisamos ir até as ruas, né? Posso orar por você, e fazendo comportagem, deixando o livro nas mãos dessas pessoas e criando redes de cuidado, né, na igreja para receber essas pessoas. Então é por esse encargo, por essa linha de encargo, que nós vamos entrar no livro de Efésios.
Senão o livro de Efésios ficaria muito teórico. Porque o livro de Efésios começa no capítulo 1, do ponto de vista do céu. Paulo, quando trouxe a revelação do livro de Efésios, Efésios 1 nos leva lá para o céu. Se a gente não tiver Mateus nos dando a comissão, nós iremos flutuar, sem muita necessidade, sem os pés no chão. Mas graças a Deus, nós recebemos a grande comissão em Mateus 28, e agora, irmão, nós vamos ver toda a visão, toda a revelação que nos será mostrado no livro de Efésios. Então, ó Senhor Jesus. Então, a grande comissão da igreja está em Mateus 28, já li aquele dia, mas vamos lá, vai. Mateus 28, Senhor Jesus. Já que essa festa durou tanto tempo, vamos gastar um pouquinho de tempo a mais, né? Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, era necessário que o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, mas como homem, ele viesse aqui na terra, morresse segundo o desígnio de Deus, realizasse a redenção e gerasse a igreja, e ele ressuscitasse, ele pudesse, através, de rogar ao Pai, o Pai enviar outro Consolador, o Espírito da verdade. Irmãos, ele então pode voltar hoje como o Espírito da verdade, como o Espírito. Só que ele voltou de uma forma diferente. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, quando nós vamos às ruas, não menospreze você. Nós saímos com a autoridade do rei. Ele é cabeça da igreja. Ele deu essa autoridade para a igreja, para pregar o evangelho, para cumprir a nossa grande comissão, que é, irmãos, essa autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer o que, irmãos? Fazer discípulos significa colocar esses homens a quem pregamos o evangelho debaixo de um governo. Porque nas ruas, eles são debaixo do governo ilegítimo de Satanás. Estão debaixo da autoridade das trevas. Por isso que as pessoas não têm paz, não têm alegria, não têm direção na vida, não sabem para que vivem, estão debaixo de muito estresse, cansaço, aflição, sofrimento e angústia. Muitos não vêem motivo para viver. Irmãos, mas graças a Deus nós pregamos o evangelho visando trazê-los para um governo celestial. Fazer discípulos é colocá-los debaixo do encabeçamento de Cristo. Aí a vida fará sentido. A nossa vida não tem sentido? Porque estamos debaixo desse governo. E o que nós vamos fazer? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui pode também ter um sentido. Em nome também é para dentro do nome. Quer dizer, nós vamos trazer as pessoas pelo Evangelho para o reino de Deus, colocá-los debaixo do governo de Deus, de Cristo, mas nós os batizamos para eles estarem em união orgânica com o Deus triuno. O batismo nas águas é apenas um testemunho de um batismo do Espírito. Na verdade, quando você prega o evangelho, a pessoa crê, a pessoa foi batizada no Espírito Santo.
E o batismo na água é uma confirmação, um testemunho para ele mesmo, para o mundo e para as pessoas que a cercam, de que ele foi batizado pelo Espírito. Ele se uniu ao Deus triuno, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ensinando-os aqui, irmãos, de um lado, nós temos a Bíblia, a palavra logos, para ensinar. Mas, irmãos, nós também precisamos da palavra rema, que sai instantaneamente da boca de Deus. Hoje, na igreja, principalmente a igreja em Filadélfia, nós temos os tesouros da palavra profética. E ela tem nos abençoado tanto, tem nos dado direção. Irmãos, todo lugar que eu encontro, né, hoje mesmo, né, um irmão que está conosco no hotel, ele me disse no elevador, irmão Pedro, né, esses últimos 2, 3 anos, são os melhores anos da minha vida, melhores anos da vida da igreja. Nós vivemos, irmãos, nos momentos mais felizes da nossa vida e da vida da igreja. É verdade ou não é verdade? Ó Senhor Jesus, porque nós temos a palavra, nós andamos segundo a palavra. E eu disse ontem, irmãos, a palavra é a presença invisível do Senhor. Se o Senhor fala conosco, porque Ele está aqui. Senão não estaria conosco. Graças a Deus, Senhor, a presença do Senhor está aqui. Ele fala conosco através da palavra profética, e Ele estará até a consumação deste século conosco. Aleluia. Por isso, irmãos, foi necessário, né, do lado de Jesus sair sangue e água. Isso está em João 19, 34, já falei sobre isso. Porque o sangue é para redenção, e a água é para, né, sangue é para tirar os pecados, e a água, né, foi usado para comprar a igreja, e a água representa a vida de Deus, né, dispensada a todo aquele que crê, com o fim de gerar a igreja e santificá-la por meio da lavagem de água pela palavra. Já li isso em Efésios 5, 25 até 27, né, resultando uma igreja gloriosa, santa, sem mácula e nem ruga, santa e sem defeito. Isso corresponde à igreja edificada de Mateus 16, 18. Irmãos, água só vê quem está perto. Você segue de perto o Senhor? E como você segue de perto o Senhor? Você segue de perto a palavra. O Senhor está conosco. Mas como você sabe que o Senhor está conosco? Porque Ele fala no nosso meio. Então, se você quer seguir de perto o Senhor, tem que seguir de perto a palavra. Então, o Mateus nos trouxe até aqui. Mas o livro de Efésios, dá uma olhada, livro de Efésios, nos revela, na visão, do ponto de vista celestial, só vou hoje pensar alguns versículos para fazer essa ligação, tá? O livro de Mateus, desembocando no livro de Efésios, é como se fosse, eu não sei como explicar, como se você estivesse numa rodovia, numa pista, e de repente essa pista desemboca na outra rodovia. E essa pista que vai desembocar na outra rodovia, essa pista vai mesclando pouco a pouco a pista da nova rodovia. Isso em inglês chama-se merge, né? Verbo de pouco a pouco você vai terminando essa pista, vai entrando para a nova pista, tá? É como né, um rio juntando com o outro e depois se mistura totalmente ainda aí para frente. Então, irmão, nós estamos desembocando do livro de Mateus, estamos entrando no livro de Efésios, nessa mesma sequência.
não vamos perder ritmo, não vamos perder o encargo, é o mesmo encargo, tá? Então, o livro de Efésios nos mostra, no capítulo 1 de Efésios, versículo 18 até 21, o seguinte: o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus o Pai, com que? Com a suprema grandeza do seu poder, e essa mesma suprema grandeza do poder, irmãos, está conosco que cremos. Você sabia disso? Esse poder que Cristo ganhou está com você hoje, está com a igreja. Então, e qual é... Ó Senhor Jesus, vou ler um pouquinho mais, vamos antecipar um pouco. Versículo 17, vai. Senão você não vai entender o contexto. Para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, precisamos ir do ponto de vista agora do céu, para enxergar o que Deus preparou para nós. Somos dessa revelação. Então, a partir de agora, irmãos, você precisa pedir para o Pai da glória: ó Pai, ó Deus, me dá a revelação, e eu quero ver com os olhos da fé, né? Qual é a esperança do meu chamamento, do seu chamamento, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus, com essa suprema grandeza, com do seu poder, ressuscitou a Jesus Cristo, né, dentre os mortos, e não só isso, esse poder o elevou até sentar à sua direita nos lugares celestiais. E você sabe onde ficam esses lugares celestiais? Fica acima de tudo, acima de todo principado e potestade, quer dizer, toda sorte de autoridade, né? E poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, Cristo já recebeu tudo, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele deu para nós. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Deus já colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, porque Ele já está lá em cima. Mas para que toda essa revelação se torne uma realidade, Deus então deu esse Cristo à igreja, como cabeça. O que mais falta nesse mundo, irmãos, é cabeça, é governo, é o reino, não é? O homem está sem governo, o homem está como galinha sem cabeça. Você já viu uma galinha sem cabeça? Alguns de vocês vieram do sítio, não é isso? Do campo. Você sabe que alguns não sei se fazem maldade ou não sabem matar, né? Pega uma galinha, na hora de matar, tem dó de matar, e corta a cabeça, pá! E solta a galinha. A galinha ainda anda, né? Anda alguns passos, mas não tem rumo. E logo cai cambaleando. Irmãos, os homens do mundo são como galinhas sem cabeça. Ainda que seja bem vestido, ainda que pareça ter muito dinheiro, tem muito status social, mas é galinha sem cabeça. Mas, aleluia, Deus te colocou na igreja.
Na igreja nós temos cabeça. E nossa cabeça está no céu. Nossa cabeça está acima de toda autoridade, todo o poder, não é isso? E Deus deu, todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Agora, irmãos, Ele deu essa cabeça para a igreja, para que a igreja execute isso. Não sei se vocês entenderam. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de colocar todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Essa é a nossa função. Por isso, quando você sai com a autoridade nas ruas, posso orar por você? Deus é com você. A autoridade de Deus está com você. Você subjuga toda a situação à sua volta, tá? E que a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, nós precisamos da cabeça. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou já direto ao ponto. Depois eu falo em outras mensagens o que eu preparei aqui para falar. Irmãos, para a igreja poder levar a cabo essa responsabilidade, né, a igreja também precisa ser ungida. Cristo foi ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele foi ungido para essa missão. E agora é a nossa vez. A igreja também foi ungida por essa missão, tá? No dia do Pentecoste, dá uma olhada em Atos capítulo 1. No dia do Pentecoste aconteceu uma grande coisa para nós cumprirmos a nossa missão. Atos 1, versículo 5, como diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aí capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era necessário eles falarem em outras línguas. Por quê? Porque havia muitos judeus vindos de todas as partes da terra, né? Eles precisavam de que esses 120 galileus, cheios do Espírito Santo, pudessem pregar o evangelho na língua deles, no idioma deles. E agora na África, nós precisamos de língua francesa. Quem sabe falar língua francesa? Né? Então, bom aprender. Quem sabe falar língua inglesa? Hein? Well, praise the Lord, né? Nós vamos precisar pregar o evangelho, né, nesses idiomas diferentes. Tá bom? Então, os judeus que creram foram batizados, e também Atos capítulo 11, os gentios também foram batizados pelo Espírito Santo, versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Irmãos, a igreja também foi ungida para cumprir a grande comissão. Então, não diga que você não tem a unção para pregar o evangelho, porque você, como membro do corpo
membro da igreja, você também foi ungido. Quando a igreja foi ungida, tá bom? Então, nós vamos, irmãos, levar a cabo a nossa comissão, pregando o evangelho, trazendo as pessoas aqui na igreja, edificando conosco, até a consumação desse século, certo? Muito bem. Nós acabamos de falar que nós precisamos seguir o Senhor, porque o Senhor estará conosco até a consumação desse século. Sem seguir o Senhor, sem o Senhor, mesmo na sua presença invisível, nós precisamos seguir o Senhor. Porque nós somos seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Nós somos seguidores do Espírito. E como seguir o Senhor se Ele está invisível? É seguir a palavra. Por isso, irmãos, o ministério mais importante hoje é o ministério da palavra. Porque a palavra traz a presença, confirma a presença do Senhor. Porque se o Senhor está com a igreja, como provar que o Senhor está com a igreja? A sua presença é invisível. Como provar? É quando Ele fala com a igreja. Graças a Deus, irmãos, Ele não tem nos privado da sua palavra. Nós somos alegres, porque nós temos a sua presença. Porque nós, como confirma que nós temos a sua presença? Irmão, nós temos a palavra. A palavra não tem faltado nos nossos dias, tá? Então, o ministério da palavra, né? O ministério da palavra de Jesus aqui na terra, né? Seguiu livremente e ele cumpriu o que ele tinha que cumprir no seu ministério na terra, tá? Mas hoje não vou falar sobre isso propriamente dito. O meu foco não é isso. Eu quero mostrar para vocês que o ministério da palavra não sai sozinho. O ministério da palavra precisa de apoio, tá? Mateus 27, vamos lá. Mateus 27, versículos 55 e 56. São dois versículos bem ocultos, né? Mas falam de um ministério que apoia o ministério da palavra. Versículo 55, diz: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Irmãos, aqui você mostra que existe um grupo de mulheres que serviam a Jesus de uma forma oculta. Mas eu quero perguntar para vocês, o ministério da palavra consegue ir sozinho, sem auxílio dos serviços? Você não tem muita convicção, né? Você acha que eu poderia estar aqui ministrando a palavra se não houvesse quem preparou o som, se não houvesse quem preparou as cadeiras, não houvesse quem, né, ter construído esse lugar, colocado ar-condicionado, tem energia, tem água para funcionar aqui, não é isso? Tem uns irmãos servindo, os irmãos, né, irmãs servindo. Irmãos, sem o serviço não há palavra. Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Quem prepara o serviço? Ele vai comer o quê? Pó? Ele só multiplicou 2 vezes os pães. Ele não multiplica os pães todos os dias. Tem custo as refeições, tem serviço. Quem prepara a mesa? Quem prepara os pratos? Quem lava os pratos? Quem arruma o lugar? Quem faz a logística? Quem prepara transporte? Tem serviço. Então, graças a Deus, tem um grupo de irmãs aqui representando. O Ministério do Serviço é representado pelo grupo de irmãs aqui. Já serviam a Jesus na Galileia. Por onde ele ia,
essas mulheres estavam servindo a Jesus, para que a palavra pudesse sair, o ministério da palavra pudesse se desenvolver. Precisa do ministério dos serviços. Irmãos, por isso que eu falei que a igreja precisa ter os seus serviços restaurados. Nós temos que buscar a excelência em diversos serviços da igreja. Mas não só o ministério do serviço, existe outro ministério, também muito importante, Lucas capítulo 8. Vocês estão percebendo que eu estou entrando no livro de Efésios com os pés no chão, não voando, com os pés no chão, né? Versículo 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Quer dizer, não só a logística tem que pensar em Jesus, tinha que pensar também nos 12. Mais boca para comer. Porque Jesus precisava preparar os 12. Não é isso? Então, irmãos, e quem é que serve a eles? E no serviço, irmãos, tem custo. As refeições não têm custo. Transporte não tem custo. Para manter esse auditório não tem custo. Para construir esse auditório não tem custo. Para a gente entrar na África levando as ferramentas para expandir na África, não tem custo. Então existe outro ministério, oculto. Esse ministério é o quê? Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. É como se fosse nosso procurador-geral da República hoje. É a mulher dele, tá? E Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, para que o ministério da palavra pudesse ir adiante, nós precisamos do ministério dos serviços. Muitos irmãos servindo para que o ministério da palavra pudesse ir adiante. Mas todos os serviços implicam em custo. Não é? Então nós precisamos, irmãos, do ministério de ofertas de riquezas materiais. São um tripé, 3 pés, 3 pernas. Você sabia? A cadeira onde você está sentado é de 4 pernas. Mas se você colocar num terreno irregular, numa grama, no gramado, um terreno irregular, as 4 pernas não te dão estabilidade. Fica sempre falseando uma perna. Mas se você levar uma cadeira de 3 pernas, fica firme. Ou não? 3 pernas, 3, tripé, irmãos, firma, em qualquer terreno. Na África, funciona. Nos Estados Unidos, funciona. No Brasil, funciona. Em todo lugar, funciona. Por isso, irmãos, se nós queremos ir longe, se nós queremos trazer o Senhor de volta, se nós queremos pregar o Evangelho, se nós queremos orar pelas pessoas, se nós queremos rede de cuidado para cuidar dessas pessoas, se nós queremos ter serviços que trazem esses membros para a edificação da igreja, irmão, nós somos desse tripé. Graças a Deus, o Ministério da Palavra está em franco desenvolvimento. E os serviços também, graças a Deus, estão acompanhando. Isso aqui é uma prova. Para fazer isso, irmão, vocês não sabem o trabalho que dá.
os serviços que precisam funcionar para que houvesse essa conferência. Então nós estamos aprendendo a fazer isso. Mas, irmãos, nós precisamos agora do terceiro pé, a terceira perna. Nós precisamos turbinar. Nós turbinamos comportamento dinâmica. Nós turbinamos Avança Jovem, Fábrica de Vencedores, turbinamos a Fábrica de Vencedores Kids, adolescentes. Nós turbinamos o quê? Calma, deixa eu falar. Nós turbinamos a rede de cuidado das mulheres. E esse ano nós turbinamos a rede de cuidado dos homens, homens de oração. Não é? Nós, graças a Deus, irmão, nós turbinamos, né? Nós temos reunião de jovem, grupo familiar. Nós temos o quê? Diversos serviços das igrejas que estão sendo restaurados, né? Graças a Deus com isso. Nós turbinamos o Expolivro. Nós turbinamos também os CEAPs. Os CEAPs que ainda não estão turbinadas, pelo menos estão começando. Aliás, você precisa ter encargo para turbinar o CEAP de Sete Lagoas. Nós estamos pedindo para o Senhor arrumar quantos? 100 CEAPistas, 100 candidatos para fazer CEAP. Você quer fazer ou você quer levantar alguém? Hein? Não deixa Dedé depressivo com 10 CEAPistas, 15 CEAPistas, irmãos, dá depressão. Vamos encher de gente lá no CEAP. Dedé, fica de pé. Chama os irmãos, convida os irmãos para ir lá. Podem lotar, porque nós podemos fazer vários ciclos, revezamento. Não precisa estar todo o tempo lá. Pode ir em tempo no campo, um tempo lá. Podemos fazer várias turmas diferentes. Então não tenha problema. Se vocês mandarem 300, ele vai arrumar lugar para 300. Então vamos turbinar o CEAP. Vamos turbinar também mais comportores aqui na região 6. Não estamos contentes ainda com o número que tem. Precisa de mais. Quem quer entrar nesse ramo? Entre nesse ramo. Vale a pena. Você sabe que se você tem timidez e tal, experimente sair com eles um dia. Você vai viver no outro mundo. Você é obrigado a viver no Espírito a todo tempo. É ou não é? Você vai ser renovado. Você vai ficar louco. E não vai querer voltar mais atrás. Desculpe falar, isso vicia. Aí você volta para o seu trabalho secular, você vai sentir que está faltando alguma coisa. É isso? Você ali, vive ali com o chefe no teu pé, tal. Mas estou sentindo falta de ir para a rua. Sentindo falta de fazer comportagem. Salvar pessoas. Né? Irmãos, vamos ser comportores. Porque o Senhor precisa de um exército grande. Mas nós precisamos de... Puxa vida. Falando de comportamento, me entusiasmei, né? Na verdade, eu preciso falar de ofertas, tá? Então, para o funcionamento normal da igreja, como corpo de Cristo, dá uma olhada em Romanos 12. Nós precisamos também dessas 3 categorias de serviços, mesmo numa igreja. Senhor Jesus. Versículo 3. Bom, versículo 1, vai. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço.
tá? Irmãos, não tem serviço sem apresentar o corpo. Vamos colocar à nossa disposição o nosso corpo, né? O Senhor deseja ir para a rua pregar o evangelho. Se o meu corpo não se apresentar, não tem como o Senhor ir para a rua pregar o evangelho. Então, vamos apresentar o nosso corpo como serviço mais racional. Vamos apresentar o nosso corpo para o Senhor. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês vão ver que praticando essas ferramentas que o Senhor nos deu, turbinadas, você vai estar renovando a sua mente, saindo da caixa, não mais servindo ao Senhor de uma maneira convencional, tradicional, maçante. Você vai viver alegre, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um, porque aqui ele começa a falar da edificação da igreja. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. A profecia aqui, irmãos, fala principalmente daquele que profetiza. E quem profetiza, está falando aqui do profeta, que recebe a revelação direta da parte de Deus. Então, todos os demais serviços, irmãos, vêm pela profecia, vêm pela palavra. A palavra, irmãos, acaba dando referência, direção para todos os demais serviços, tá? Então, se profecia, que é palavra, eu vou dizer, palavra profética, se ministério aqui, esse ministério aqui são serviços. Se serviço de recepção, serviço de batismo, serviço de literatura. Se serviço, dediquemo-nos ao serviço, ou o que ensina deve esmerar-se em seguir o profeta, seguir a palavra profética, tá? Quem ensina, não seja um mestre totalmente autônomo, que não segue a palavra, Um mestre tem que seguir o que foi profetizado, certo? Que mais? O que exorta, mesma coisa, o que exorta tem que seguir o que ensina e tem que seguir o que profetiza. E faça-o com dedicação. O que contribui, esse já é uma outra categoria, a terceira categoria, irmãos, é contribuição, ofertas. Que contribui com liberalidade. Quem preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, isso tudo faz parte dos serviços. Então aqui nós vimos o ministério da palavra, nós vimos o ministério dos serviços e nós vimos aqui o ministério das ofertas de riquezas materiais. Muito bem. Mas hoje eu tenho encargo de turbinar, sabe o quê? As nossas ofertas normais. Porque eu vejo que a igreja é muito fiel, não só em Belo Horizonte, em todas as regiões eu tenho visto, a igreja é muito fiel em ofertas especiais. Quando foi apresentada ontem para vocês a necessidade de nós ofertarmos para nós implantarmos em Angola e São Tomé e Príncipe todas essas ferramentas, como investimento para que a obra de lá decole, se levante, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir essa quantia que falta nessa conferência. Os irmãos são fiéis. Eu também tenho visto lá em São Paulo, quando falamos de
do Ministério de Riquezas Materiais, uma necessidade da igreja, uma necessidade da obra regional, todos são fiéis. Todos ofertam. Certo? Aleluia. Desde 2018, lá na Estância, vocês se lembram, nós falamos da oferta numa conferência de fevereiro, se eu não me engano. Nós quadruplicamos as ofertas. Então, as igrejas foram renovadas para isso. Mas, a oferta chamada dízimo está fraca. Que é o dia a dia. As nossas ofertas normais não podem depender somente de nós, no domingo de manhã, levantarmos da nossa cadeira, puxar alguma nota do nosso bolso e colocar na caixa oferta. Para mim, isso é simbólico. Claro que alguns, como as 2 moedas da viúva, é aquilo. Mas eu creio que a grande maioria, aquilo é simbólico. Nós devemos honrar o Senhor com aquilo que nos dá. Eu não estou falando de ofertas especiais. Eu estou falando naquilo que o Senhor nos dá para viver. O Senhor não tem dado para você um salário para viver? Um valor para viver? Não tem dado? E para que você vive? Que propósito? Você vive para fazer a vontade de Deus. Você vive agora para cumprir essa grande comissão. Você vive para pregar o evangelho, edificar a igreja e trazer o reino de Deus de volta. Não é? Então, aquilo que você recebe do Senhor, o suficiente, você tira o suficiente para você viver, não é isso? Se o Senhor dá, né, com mais abundância, você pode viver num padrão melhor. Mas você não precisa, se você precisa de um pão para viver, não coma 2 que a barriga cresce. Então viva bem com o que o Senhor te deu. E o restante, irmãos, use como semente. Não engorde com isso. Vamos semear. Eu estou falando de oferta normal, tá? Não estou falando de ofertas especiais. Irmãos, é uma tristeza. Quando eu trabalhava numa empresa de engenharia, eu tinha um colega meu, engenheiro, do lado, sentado do lado. Ele fazia parte, né, da igreja adventista. E toda vez que recebíamos olerite, cada mês, ele dizia para mim, eu tenho que apresentar esse olerite para o pastor. Porque desse olerite, né, a sua igreja tira literalmente 10%. Não tem como fugir. Tá? Mas graças ao Senhor, irmão, nós estamos na era da graça. Estamos na era da nova aliança. E que a nossa justiça tem que exceder. Onde está isso? Mateus 5, vamos lá, Mateus 5. Onde está isso? Aqui, ó, né? No versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, em termos de ofertas normais, daquilo que o Senhor nos dá todo mês, irmãos, nós ainda não somos fiéis. Porque esses grupos religiosos que aplicam a lei, eles têm uma vida financeira saudável mês a mês. E nós, talvez, na igreja, temos muito medo de falar das ofertas. Parece que quando falamos das ofertas na reunião, parece que afeta a sensibilidade de alguns. Os irmãos estão pedindo dinheiro.
Irmão, na verdade, para a nossa saúde espiritual, nós precisamos ser também saudáveis nisso. Eu quero turbinar esse lado. Vocês me permitem turbinar? Turbinar. Como começou? Gênesis 14. Gênesis 14. 18. Vocês sabem que houve uma guerra entre 4 reis e 5 reis. E os 4 reis foram mais fortes e venceram 5 reis. E venceram o rei de Sodoma e levou Ló, sobrinho de Abraão, levou Ló, a mulher, os seus bens e também de todo do rei de Sodoma. E por causa de Ló, Abraão foi correr atrás para resgatar Ló, não é isso? Então, versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Irmãos, são exército de 4 reis que venceram um exército de 5 reis, e Abraão saiu com 318 homens. É uma coisa impossível, mas, irmãos, certamente ali havia a palavra de Deus. O Senhor deve ter confirmado: sai, vai lá resgatar, tá? E repartidos entre ele, tá bom, aí versículo 16. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, em vale de Savé, que é o vale do rei. Aí aparece uma figura mística, né? Misteriosa, que é o Melquisedeque. No livro de Hebreus nos mostra que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Realmente, irmãos, quem com 318 homens iria conseguir resgatar, né, tantas Ló e tantas pessoas e tantos bens? Aquilo que você ganha todo mês, irmãos, é o Senhor quem te deu. Você com 318 homens, o Senhor está te dando bens generosamente. Vocês conseguem enxergar isso? E aí de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Irmão, aí surgiu, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Na verdade, tudo isso Deus deu para ele. Ele não precisava para viver. Deus deu, ele deu dízimo para Deus, né? Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Ele é Jacó mesmo, né? Por isso, né, faz jus à fama que hoje os judeus têm, né? E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Quem quer fazer essa aliança comigo? Eu quero ser sócio do teu negócio, e tudo que você me der, eu vou te devolver dízimo. Tá bom esse negócio ou não?
É bom para mim, mas é ruim para você, né? Mas Jacó fez esse negócio com Deus. Irmãos, na verdade, o dízimo é pouco. Porque Deus nos deu tudo. Tá? Por isso, irmãos, isso em Levítico 27, versículo 30 a 32, não vou ler, vocês em casa. Ali está a prática do dízimo, né, na lei, né, as dízimas da terra, dos cereais, dos frutos das árvores, as dízimas do gado e do rebanho, né, o dízimo será santo ao Senhor. E, irmãos, nós podemos exceder essa justiça dos fariseus. Não podemos exceder? Irmãos, por isso nós, em São Paulo, nós começamos que dia que foi? Segunda-feira, né? Foi na segunda? Segunda-feira nós tivemos uma reunião. Na verdade, nós tínhamos isso na cabeça, nós queremos mudar a nossa situação. Irmãos, como é maravilhoso, nós temos uma equipe de apoio formada por jovens mais maduros. Né? Nós chamamos eles para um café da manhã, acho que tinha uns 8 lá, né, aquele dia. Irmãos, apenas mostramos nossa preocupação. Esses nossos jovens mais maduros rapidamente fizeram, né, e colocaram em ação isso. Por isso, irmãos, essa era final é a era dos jovens. Eu estou vendo muitos jovens aqui. A responsabilidade de trazer o Senhor de volta é de vocês. Eu quero envolver vocês na obra, não só na edificação da igreja, da sua igreja. Irmão, nós temos que expandir a obra, né? Nós temos que tomar toda essa terra com a força jovem, porque vocês são aqueles exércitos de jovens santos que o Pai prometeu para o Filho. Vamos conquistar a terra através da juventude. E esses jovens lá em São Paulo que dão apoio para nós foram muito fiéis. Eles são como aqueles valentes de Davi. Davi só suspirou: quem me dera de dar água que está no poço da porta de Belém. Eles arriscaram seu pescoço e foram pegar água. Irmãos, graças a Deus nós temos esses jovens hoje fiéis nas igrejas, na obra do Senhor. Amém? Está convocado? Se comprometa. Se comprometa. O Senhor vai usar você na obra. Ó Senhor Jesus. Aí o que eu falei para os irmãos? Irmãos, se aplicássemos a lei de pegar o olerite, tirar os 10%, isso seria a justiça dos fariseus, porque os fariseus fazem isso. E Mateus 5 fala que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. E na igreja hoje nós não temos essa prática da lei. Então eu falei para os irmãos, mas isso não é desculpa para a gente ficar devendo. Esse deve ser o argumento para a gente superar, exceder. Que tal? Então eu falei para os irmãos, em lugar de eu, quando eu receber o loirite, dizer, puxa, eu preciso apresentar aos irmãos líderes da igreja. Não estamos pedindo isso. Não precisa apresentar. Mas é mais do que isso. Você vai apresentar para o Senhor. Que tal? Você vai dizer, Senhor, eu não preciso apresentar para o Maurício, mas eu vou apresentar para o Senhor. E o Senhor tem falado que a minha justiça tem que exceder a dos fariseus. Então, não é só 10%. Senhor, me dá um número. O Senhor me diz, eu só preciso viver para te servir. Não é? Só me dá o suficiente para viver. Aí me diz quanto eu tenho que te ofertar todo mês. Não é oferta especial. Todo mês. Aí, nossa equipe de apoio fez. Cada um responde, pode responder para uma mídia nossa. Criamos uma mídia. E esse dado é sigiloso.
somente 2 presbíteros, teoricamente, mexem com isso, tá? E ali, irmãos, no dia seguinte, ainda estamos começando. Hoje de manhã é que a igreja vai promover para os irmãos. No dia seguinte, irmãos, nós já tínhamos 107 mil de compromisso mensal, de ofertas normais. E eu espero triplicar, quadruplicar. Irmão, a igreja precisa ter esse valor generoso na sua conta para apoiar a obra. Fazer frente às suas despesas, mas também a obra. Tem um grupo de irmãos que precisa ir para a Austrália. A igreja de Belo Horizonte participa, contanto, não precisa levantar uma oferta especial, já tem na conta normal da igreja. Precisam fazer um expolivro menor para essa região. Nós temos dinheiro na conta para fazer. Precisamos apoiar os nossos obreiros para Angola. Nós temos dinheiro para isso. Os irmãos entenderam? Todas as igrejas que estão alinhadas com esse encargo do Senhor de trazer o Senhor de volta, precisa ter na sua conta, irmãos, esse valor generoso, para nós podermos avançar mais rápido. Não é para encher meu bolso, não. É para o Senhor poder voltar, para edificar a igreja, para expandir. Não é ou não é? Precisa de van, compramos van. Precisa ir para a cidade vizinha. Olha, depois de nós completarmos o trabalho na África, pelo menos esse início, irmãos, nós precisamos começar a pensar em nossa volta. Da sua cidade em volta, ainda tem muitas cidades sem igreja. Precisamos fechar essa terra toda. Pelo menos aqui no deserto, América do Sul, vamos fechar essa terra. De modo que todas as cidades em nossa volta, né, vai ter igreja. Para isso precisa de recursos. Recursos nós vamos ter. Nós vamos turbinar isso. Vamos turbinar isso? Acho que não preciso falar muito, vai. 2 Coríntios. Acho desnecessário falar muito. Então, acho que o Senhor já colocou no seu coração isso. Tá? Eu não vou nem continuar mais falando a mensagem. Aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios 8. Versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, não é ser rico ou ser pobre, é o coração. Porque eles testemunham na medida de suas posses. Deus, nessa oferta normal, Deus não exige o impossível. Deus não exige o que você não tem. Deus quer o que você tem, o que Deus te deu de posse. Na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Nesse caso, Paulo queria fazer um levantamento de ofertas para dar assistência aos santos da Judeia. Mas esquece isso. É uma necessidade da obra que Paulo estava levantando, certo? Então aí diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se. Irmãos, esse é o segredo de uma oferta normal. Deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, e depois a nós, aos apóstolos, pela vontade de Deus. Irmão, Deus vai honrar o seu coração. Eu nunca vi ninguém empobrecer, morrer de fome, porque ofertou, foi fiel em ofertas. Pelo contrário, o contrário acontece. O Senhor te abençoa, ou não?
Capítulo 9, 2 Coríntios, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, irmãos, ofertar é semear. Em Isaías 55, quando Deus fala que Deus manda chuva e neve para regar a terra, fecundar a terra, primeiro ele fala, ele dá semente ao que semeia e depois pão ao alimento, ao que come. Então, primeiro sempre vem a semente. Se o princípio da sementeira não funcionar, a terra estaria passando fome, não é verdade? Então, um agricultor, ele pega o melhor das sementes dele, e ele pega a maior quantidade de semente dele, ele semeia na terra, ou não é? É por isso que nós temos semente, nós temos alimento em abundância. Graças a Deus, irmãos, o Senhor nos deu essa terra brasileira. Para mim vai ser celeiro para alimentar o mundo. Tá? Então, todo agricultor que é sábio, ele primeiro ele dá o melhor para a terra, ele semeia, porque ele vai colher. E ele guarda, não é a melhor semente, né? Ele guarda aquilo para comer, para poder alimentar. Então, o alimento é poder sobreviver para ele poder semear. Entendeu? Então, nós temos que mudar um pouco o nosso conceito. O dinheiro que entra, irmãos, é para semear. Eu só guardo o suficiente, irmãos, para eu viver, para poder servir a Deus. E o meu serviço é ofertar a Deus. Eu vou estar produzindo frutos para Deus, né? Então, irmãos, aqui diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, semente vem antes, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, excedendo em muito a justiça dos fariseus, enriquecendo-vos em tudo, em toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Irmãos, eu não vou falar mais. Espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos normalizar as nossas ofertas. Eu até fico meio constrangido de chamar isso de dízimo. Entendeu? Não chamo isso de dízimo porque é mais que dízimo. É o nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Irmãos, tem que lembrar, irmãos, se o Senhor nos dá salário, se o Senhor nos dá ganho, se o Senhor nos dá receita, irmãos, é para nós podermos servir ao Senhor, podemos viver. Então eu vou retirar o suficiente para eu poder viver, não é isso? Se o Senhor, claro que se o Senhor me dá mais, eu vou usufruir um pouco mais, mas não preciso exagerar, não é isso? Eu guardo, é para o Senhor, para semear, para dar para o Senhor. Irmãos, aí o que vai acontecer? Nós turbinamos a palavra, o ministério da palavra, nós turbinamos o ministério dos serviços, e nós vamos turbinar também o ministério de ofertas e riquezas materiais. Irmãos, ninguém vai nos segurar mais. Vamos avançar. As portas do Hades, irmãos, já estão tremendo conosco. Por isso, irmão, vamos orar uns pelos outros, principalmente quem está na frente da obra. Nós somos muito vulneráveis a ele, porque eles estão nos odiando. Mas nós temos a proteção do Senhor. Mas, irmãos, vamos turbinar as ofertas, para que a obra possa ir mais abundantemente, sem problema de recursos. Deus abençoe vocês. Aleluia, amém.